Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando início à nossa aula 4, aula sobre delineamento em quadrado latino. Pessoal, então, seguindo o nosso cronograma, já falamos de DIC, de DBC, hoje a gente vai estar abordando o delineamento em quadrado latino. Então, nessa aula nós vamos falar sobre os fatores que sugerem a escolha deste delineamento, o modelo matemático do DQL, nós vamos planejar um experimento utilizando este delineamento e depois a gente vai recorrer ao programa para a gente realizar algumas análises estatísticas dos nossos exemplos. Bom, o delineamento em quadrado latino, assim como o DBC, ele é adequado quando as condições do nosso ambiente elas são heterogêneas, quando as nossas condições experimentais são heterogêneas. Então, este delineamento utiliza os princípios básicos da experimentação, como a repetição, a casualização e o controle local. Porém, diferente do DBC, no DQL a gente controla o efeito de duas fontes de variação, de dois fatores que causam variabilidade entre as nossas unidades experimentais. Então, este controle ele vai ser feito utilizando dois blocos, vamos assim dizer, que vai ser as linhas e as colunas. No DQL, o número de repetições, o número de parcelas, sempre é o quadrado do número de tratamentos. Ou seja, o número de repetições sempre vai ser igual ao número de tratamentos. Então, a gente vai ter que o número de tratamentos, o número de linhas e o número de colunas sempre vão ser iguais. E o número de unidades experimentais vai ser o quadrado do número de tratamentos. Então, aqui nós temos um exemplo hipotético, onde para x tratamentos são necessários x ao quadrado unidades experimentais. Então, cada uma dessas unidades vão ser classificadas segundo cada um dos fatores. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Onde deve ser formados 5 blocos. Então, serão 5 blocos no sentido linha e 5 blocos no sentido coluna. Cada um dos blocos vai conter 5 unidades experimentais referentes aos tratamentos. Então, a gente observa que o controle aqui ele é feito tanto na horizontal. Observe que esses tratamentos, que já estão casualizados, eles não se repetem no sentido da linha e não se repetem no sentido da coluna. Isso seria muito útil, por exemplo, se na nossa área houvesse dois tipos de gradiente de fertilidade. Então, haveria uma heterogeneidade que deveria ser controlada tanto na horizontal quanto na vertical. Então, neste caso, o DBC não seria apropriado, porque, como vocês podem recordar, no DBC a gente realizava apenas o controle no sentido da linha. Então, os nossos blocos, lá na fonte de variação da nossa análise de variância, era referente à linha. E agora, no DQL, nós temos que as nossas fontes de variação são linhas e colunas, certo? Então, após a formação dos dois controles, linhas e colunas, os tratamentos são distribuídos ao acaso, tanto em relação à linha quanto em relação à coluna, da forma que cada tratamento seja designado uma única vez em cada um dos blocos. No DQL, os níveis dos blocos são identificados por linhas e colunas em uma tabela de dupla entrada. Nós temos que este delineamento ele é aconselhável quando o número de tratamentos oscila entre 3 e 10. Então, por exemplo, na área de melhoramento genético, na área de melhoramento de plantas, não é muito utilizado. Pelo fato do número de parcelas ser o quadrado do número de tratamentos, e levando em consideração que nesses experimentos tem-se muitos tratamentos, então muitos tratamentos são avaliados, acaba que seu uso ele é inviabilizado, tá? E em casos onde há 3 e 4 tratamentos, o DQL é aconselhável se puder repetir o experimento em vários quadrados latinos. Então, neste caso, é como se eu estivesse realizando um outro experimento simultaneamente, visando elevar
o número de observações, consequentemente, eu elevo também os graus de liberdade do resíduo e acabo por ter uma confiabilidade maior na hora de realizar as análises. Então, aqui nós temos um experimento envolvendo 5 variedades de cana-de-açúcar, onde a área experimental apresenta gradiente de fertilidade do solo em 2 direções. Então, aqui ela apresenta gradientes diferentes em relação à horizontal e em relação à vertical. Então, o pesquisador optou por utilizar o DQL para minimizar os efeitos dessas heterogeneidades, tá? Então, neste exemplo, eu tenho uma matriz organizada em 5 linhas e em 5 colunas. Esse arranjo, dessa maneira, ele organiza os tratamentos de forma que cada tratamento vai aparecer uma vez por linha e uma vez por coluna. Cada linha representa um bloco experimental e cada coluna representa também um bloco experimental. Aqui a gente observa que cada linha e cada coluna contém os diferentes tratamentos que a gente definiu de A, B, C, D e E, e eles já estão aqui distribuídos aleatoriamente. Então, nenhum tratamento se repete tanto na linha quanto na coluna. Algumas vantagens do DQL. Então, acaba que o controle dessa heterogeneidade é útil para controlar as 2 variações, nas 2 direções do nosso experimento. Isso acaba distribuindo os tratamentos de tal maneira em que essa heterogeneidade ela é controlada e isso nos dá uma precisão e um controle melhor. Isso também além de gradiente de fertilidade, como o nosso exemplo, mas também como declividade, condições operacionais ou ambientais, também são tipos de exemplo onde a gente poderia utilizar o DQL para controle. O DQL também ele proporciona estimativas mais precisas do erro, porque ela isola as variações resultantes da heterogeneidade das 2 direções, consequentemente reduz a variação residual. Em contraste, o DBC, por exemplo, não seria suficiente para controlar variações em ambas as direções simultaneamente, o que levaria a uma maior variação residual e menos precisão nas estimativas. Então, neste caso, a gente opta pelo DQL. As desvantagens deste delineamento é que sua análise estatística é mais demorada, então os cálculos, quando eles são efetuados manualmente, eles são maiores do que os outros delineamentos. Então, neste caso, tendo em vista que há uma nova fonte de variação que vai ser isolada, isso vai tornar a análise estatística um pouco mais demorada. Neste delineamento, todos os blocos devem ficar no mesmo local da área experimental, formando um quadrado, enquanto que no DBC os blocos são espalhados por toda uma região. Isso acaba por ser uma desvantagem, porque as conclusões não são para toda a área cultivada. Elas são apenas para aquele determinado local onde este arranjo, este layout que foi planejado, está instalado. Outra desvantagem deste delineamento é a limitação do número de tratamentos. Devido ao fato do DQL possuir esta estrutura fixa, é mais apropriado quando o número de tratamentos é relativamente pequeno, então até 10 tratamentos, por exemplo. Em experimentos a campo, por exemplo, o espaço disponível, a variabilidade do campo limita, às vezes, o uso do DQL. Acaba limitando o uso desse layout que o DQL exige. Então, se o número de tratamentos ele é muito alto, essa matriz ela pode se tornar difícil de manejar e até mesmo de interpretar.
Então, isso é mais adequado quando o experimento tem um número relativamente pequeno de tratamentos. Aqui a gente tem o modelo estatístico do delineamento, dos fatores que influenciam a variável em estudo. E aqui a gente tem um pouco mais de detalhes desses fatores que colaboram com o resultado final da característica. Então, a gente tem que a característica do indivíduo IJ no tratamento K é igual a uma média geral, mas o efeito da linha I no valor observado Y e J, mais o valor da coluna J observado também no valor observado da variável Y e J, mais o tratamento K no valor observado Y e J, mais o erro associado, que é o erro que a gente não controla, associado também à observação Y e J. Neste caso, todos esses 5 fatores colaboram para o resultado final da característica da variável resposta, neste caso aqui, Y e J presente no tratamento K. Aqui nós temos uma tabulação de dados, considerando um experimento instalado seguindo um DQL com 5 tratamentos. Temos as linhas e as colunas. O que a gente vai tirar dessa tabulação para realizar a análise de variância? Eu vou utilizar esses 25 valores referentes às observações para o cálculo, do SQ total. Eu vou utilizar o total das linhas presentes aqui para a gente calcular a soma de quadrado das linhas. Eu utilizo os totais das colunas para cálculo do SQ das colunas e o total referente a cada tratamento, que não está muito claro aqui nessa primeira visualização. Será necessário, por exemplo, para o tratamento A, somar cada unidade experimental. Então, eu somo essas unidades experimentais, faço o somatório e tenho o somatório do tratamento A. E vou fazer isso para todos os tratamentos, para obter o somatório de cada tratamento. Aqui nós temos uma visualização melhor, utilizando a mesma estrutura da tabulação de dados, então uma matriz 5x5. E aqui as nossas observações, elas são representadas por valores de produção em quilo por parcela de 5 variedades de cana forrageira. Nessa área experimental, eu possuo controle na horizontal e também na vertical, devido a diferentes gradientes de fertilidade. Então, utilizando deste experimento, deste exemplo hipotético, nós vamos realizar a nossa análise de variância. Aqui nós temos o quadro da análise de variância para o DQL. Aqui nós temos duas novas fontes de variação, linha e coluna. Então, a nossa fonte de variação bloco, ela foi dividida em duas aqui, porque, de fato, há dois controles locais, dividido em linha e coluna. Primeiramente, vamos falar sobre o GL total, que vai ser o número de parcelas menos 1, segue o mesmo padrão do DBC. Aqui nós temos o GL da linha, o grau de liberdade da linha, vai ser o número de linhas menos 1. Observe que este valor, no caso aqui vai ser 4, ele se repete tanto para a linha, quanto para a coluna e quanto para o tratamento. Tá? O grau de liberdade do resíduo vai ser o grau de liberdade total menos o grau de liberdade da linha, da coluna e do tratamento, vai ser essa diferença. A soma de quadrado da linha é a soma de todos os totais das linhas ao quadrado,
dividido pelo número de linhas, menos o fator de correção. A soma de quadrado de coluna segue o mesmo sentido, então é a soma de todos os totais das colunas ao quadrado, dividido pelo número de colunas, menos o fator de correção. E a soma de quadrado dos tratamentos é o somatório ao quadrado dos totais referente a cada tratamento, dividido pelo número de tratamentos, menos o fator de correção. A soma de quadrado do resíduo é a diferença entre a soma de quadrado total menos a soma de quadrado da linha, da coluna e do tratamento. O quadrado médio da linha é a soma de quadrado da linha dividido pelo grau de liberdade da linha. Isso acontece também nesse mesmo sentido, soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade para os outros fatores. E os valores de f para a linha é o quadrado médio da linha dividido pelo quadrado médio do resíduo. Da coluna é o quadrado médio da coluna dividido pelo quadrado médio do resíduo. E do tratamento, o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então aqui nós temos essa análise, uma visualização melhor já utilizando os valores do nosso exemplo. Aqui, além do que eu comentei, eu chamo a atenção de novo para a soma de quadrado dos tratamentos. Então eu faço aquelas somatórias, obtenho os totais, somo esses totais ao quadrado, divido pelo número de tratamentos, subtraio ao valor do fator de correção e obtenho a soma de quadrado dos tratamentos. Tá? Aqui nós temos a tabela dos valores de f. Nesse caso, a gente tem um alfa de 5%. A gente tem que o número de grau de liberdade do resíduo é igual a 12, na nossa tabela da análise de variância, e o valor de grau de liberdade do tratamento é igual a 4. Então, 4 e 12. Então, as hipóteses testadas com o teste F são a hipótese de nulidade e a hipótese alternativa. A hipótese de nulidade nos diz que as médias dos diferentes tratamentos são iguais, e a hipótese alternativa não aceita a hipótese de nulidade. Ao final da análise de variância, será necessária a nossa tomada de decisão. Se o F calculado é maior ou igual ao F tabelado, rejeita-se H0. Então, há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Se o F calculado é menor que o F tabelado, não se rejeita H0. Não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Então, o teste vai nos estabelecer de maneira preliminar se é necessário realizar uma análise detalhada dos efeitos dos tratamentos. Aqui nós temos a nossa tabela da análise de variância, adicionado a coluna do valor de F tabelado, e aqui nós já tiramos algumas conclusões. O F calculado da linha é menor que o F tabelado, então eu não rejeito a hipótese H0. Então não há diferença de fertilidade dos blocos no sentido horizontal. O F calculado da coluna ele é maior que o F tabelado, então eu rejeito H0. Existe diferença de fertilidade dos blocos no sentido vertical. Neste caso, isso nos diz que a escolha do DQL foi adequada e a utilização de blocos no sentido vertical permitiu reduzir os efeitos do gradiente de fertilidade presente na área experimental. Mas o que nos interessa de verdade é o valor de F calculado para o tratamento. Este valor é maior que o F tabelado. Então, nesse caso, existe diferenças entre as médias das variedades de cana em quilo por parcela. Então, para a gente determinar quais tratamentos são superiores ou inferiores, a gente prossegue com o teste de comparação múltipla. Esse teste, como eu já havia comentado, ele compara a totalidade dos contrastes, então a gente tem aquela fórmula, como nós temos 5 tratamentos, nós vamos ter 10 possíveis contrastes, 10 possíveis comparações de pares de média. Então, a gente tem a fórmula do delta, para a gente achar o DMS. Então, a gente vai ter um valor tabelado,
que vai ser obtido utilizando o número de tratamentos e o número de grau de liberdade do resíduo, a um alfa de 5%, que multiplica o quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições. E a gente enuncia as hipóteses, também iguais a gente comentou ao DBC. Aqui na nossa tabela do valor de amplitude total estudentizada, a gente tem 5 tratamentos e o nosso grau de liberdade do resíduo é 12. Então, nós temos um valor de Q igual a 4,51. Então, eu substituo este valor na fórmula e multiplico pelo quadrado médio do resíduo, que é 2.842,89, dividido pelo número de repetições, que é 5. Neste caso, eu tenho DMS igual a 107,54. Como eu comentei nas outras aulas, seguindo aquela sugestão do Duncan, ele nos diz para ordenar as médias de forma decrescente para obter essas estimativas de contraste. Para obter essas médias, eu utilizo os valores do somatório de cada tratamento e divido pelo número de tratamentos. Então, nesse caso, eu obtenho as médias em relação aos tratamentos. Ordeno essas médias, então minha média maior é da minha variedade C, minha variedade A, seguida da C, B, D e E, respectivamente. Aqui eu realizo os meus contrastes, então começando eu faço a média de C menos a média do segundo maior, que é o A, então eu tenho o valor de 112,2, comparo este valor ao meu valor de delta, tenho que o meu valor encontrado é maior que delta, então eu rejeito H0. Então, a média de C e a média de A são diferentes. Então, aqui para C eu coloquei A e para A eu coloquei B. Continuo, como eu já ordenei, já entendo que esses valores aqui também vão ser rejeitados. Então, as médias de C vai ser diferentes das médias de B, D e E. Então, eu já repeti aqui os valores de B. Continuando, eu vejo que depois é sempre aceita a minha hipótese H0, então as médias vão continuar sendo iguais. Então, a minha conclusão é que as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de significância por esse teste. Então, a minha variedade C, a um nível de 5%, ela é superior às variedades A, B, D e E, certo? Aqui eu posso dizer que a média da variedade C é superior às médias das variedades A, B, D e E. Pessoal, como eu já comentei nas últimas aulas sobre as pressuposições da análise de variância, também já comentei sobre as transformações de dados, eu não vou repetir o mesmo assunto nessa aula, até porque segue o mesmo padrão para todos os delineamentos. Então, agora a gente já vai utilizar o R para a gente realizar alguns exemplos e também realizar o sorteio do DQL, utilizando a rotina que a gente preparou para vocês. Então, nós abrimos o nosso programa, a gente vai abrir um script, a gente já vai usar um script pronto, a gente vai dentro do nosso disco local, na nossa pasta R, selecionamos All e vamos abrir a rotina de DQL, tá? Então, a gente organiza o nosso ambiente de trabalho. Vou mostrar aqui para vocês como esses dados foram organizados. Então, primeiramente, a gente utilizou o Excel, depois exportamos para um bloco de notas. Observe aqui a ausência do C cedilha e de acentuação, senão tem problemas na hora de realizar as nossas análises. O primeiro passo a gente chama o nosso pacote, então ele já está sinalizado aqui corretamente. Definimos que tratamento, linha e coluna são variáveis categóricas. Já foi entendido aqui pelo programa. Carregamos o pacote SPDES. Nomeamos que a coluna inicial começa na coluna 4, que a variável resposta está na coluna 4. E executamos. Deixa eu um pouquinho para baixo.
A gente executa tudo e temos a nossa análise. Então, inicialmente aqui, nós temos o quadro da nossa análise de variância. Temos aqui um coeficiente de variação de 11,33, é um coeficiente de variação bom. E temos aqui que a fonte de variação tratamento possui um p-valor menor do que o nível de significância, menor que 0,005. Portanto, há significância entre os tratamentos. Aqui foi realizado para a gente o teste de normalidade, Shapiro-Wilk, e este valor também é maior que 0,05, portanto, de acordo com o teste Shapiro-Wilk, os resíduos podem ser considerados normais. Em relação ao teste Tukey, foi realizado a análise de comparação de médias e a gente tem que o tratamento, assim como o exemplo da nossa aula, que trata-se do mesmo exemplo, o tratamento C, ele é superior aos demais tratamentos. Então, estatisticamente, a média de C é superior às demais médias. Beleza? A gente vai realizar um outro exemplo também. Este exemplo está no final do nosso slide, que é o exemplo DQL2. Trata-se do exemplo de produção de cana-de-açúcar com as variedades de cana forrageira, só que aqui agora a gente tem uma outra variável resposta, que é a altura média de plantas. Nesse caso, nós chamamos os nossos dados, vamos nomear novamente tratamento, linha e coluna como variáveis categóricas, carregamos o pacote ESP10 e a coluna inicial começa na coluna 4. Então, aqui ele entende que vai ser feita a análise da coluna inicial 4 até a coluna final do objeto X. Então, vamos carregar isso tudo. E aqui nós temos duas análises. Então, a primeira, ela é igual, porque trata-se da mesma variável, com os mesmos valores. E aqui a gente tem um quadro da análise de variância para a altura média de plantas. Então, observe que é um valor também menor que 0,005. Então, há diferença significativa entre os tratamentos. O coeficiente de variação aqui mostra uma excelente precisão dos nossos valores. O teste de normalidade de Shapiro, ele nos retorna um valor de 0,52. Portanto, os resíduos podem ser considerados normais. E aqui, pelo teste Tukey, vemos que as maiores médias de plantas são para os tratamentos C e A. Então, C e A é superior a E, D e B. O tratamento E é superior a D e B. E os tratamentos D e B são inferiores aos tratamentos C, A e E. Então, aqui a gente já observa que o tratamento C ele possui uma maior média de altura e ele também apresentou uma maior média de produção em quilo por parcela, tá? Pessoal, para o último momento da nossa aula, a gente vai realizar o sorteio dos nossos tratamentos em relação ao delineamento. Então, a gente vai utilizar essa rotina aqui, sorteio DQL. Então, pessoal, vamos entender essa rotina. Aqui no vetor tratamentos base, nós temos definidos. Pessoal, então vamos entender essa rotina. Aqui no vetor tratamentos base, aqui no nosso primeiro passo, nós falamos ao vetor que nós temos 5 tratamentos. Aqui eu estou utilizando um exemplo similar ao da nossa aula. E N é o número de repetições. Então, aqui, este comando nos diz que o número de repetições sempre vai ser igual ao número de tratamentos. Tá? Neste segundo passo, criando a matriz de parcelas, aqui vai criar essa matriz parcelas com N linhas e N colunas. Então, aqui vai ser uma matriz, neste caso, 5 por 5, porque o N aqui já foi definido
sendo igual ao número de tratamentos, que são 5 aqui neste caso. Então, inicialmente, essa matriz ela vai ser preenchida por esses valores NA, porque os valores aqui são ausentes. Este terceiro passo aqui da matriz vai estar preenchendo a matriz com um intervalo definido de A a E e embaralhando aleatoriamente. O quarto passo, embaralhando linhas e colunas, utiliza essa função sample para criar um vetor de permutação aleatória para as linhas e depois para as colunas. E depois a gente aplica este embaralhamento. E por fim a gente visualiza essa matriz pronta e embaralhada. Então a gente executa aqui, a gente observa que tanto para as linhas quanto para as colunas os tratamentos não se repetem. Se quisermos obter um novo sorteio, a gente seleciona todas as linhas de comando e executa novamente. Então nós temos aqui diferentes sorteios e assim sempre será feito a partir dessa execução, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de delineamento em quadrado latino e nos vemos na aula 5, aula sobre os experimentos fatoriais. Até mais.